Podemos parar com a parte da arquitetura por aqui? Ou alguém tem mais uma pergunta para fazer? Por mim, tá ok. Tudo bem por enquanto? Por mim também. Então tá. Então, eu vou dar espaço para o professor Maurício e eu acompanho vocês aqui. Pode assumir, professor. Certo. Gurizada, vocês estão me escutando bem? Sim. Eu tirei meu... Não aguento mais esse fone de ouvido ali, me deu uma espinha dentro do ouvido, né, e daí ele incomoda. E o outro eu pareço uma formiga atômica, daí ele é muito pesado. Então eu vou falar sem fone, sem microfone aqui, usando os do... Então, se vocês estão me escutando bem, eu quero saber o que vocês... Qual é que está sendo o problema de vocês, se essa etapa é para fazer à mão. Estamos ansiosos, tá bom, vocês estão ansiosos, então me digam, se eu puder resolver me falem alguma coisa aí, eu sei que vocês conseguiram entrar no fórum lá? Não. Professor, eu consegui e mandei a minha dúvida, mas eu vou te falar agora. Sim. Então, é que essa aula aqui vai acabar daqui a pouco, então provavelmente vocês vão ter que utilizar o fórum para colocar mais questões, tá? Vamos lá, Liege, qual que é o problema? A dúvida, na verdade, é tipo o professor Juan junto, né? Porque o professor Juan, na outra aula, falou sobre deixar, tipo, a faixa de terreno que é perto da Camilo Ribeiro, lá, principal, tipo, perto das calçadas, no mesmo nível das calçadas, pra ficar, tipo assim, quando tu chega, tu vê os prédios no mesmo nível, sabe? Okay. Daí eu tô tentando, eu queria mexer isso no Revit para poder ter uma noção, tipo assim, quando eu colocar os prédios, de não ficar, tipo, colocar um prédio muito perto, daí tem que ficar um barranco lá perto, né? Então eu queria deixar mais no mesmo nível. Barranco Só que, tipo, não vai ficar. Não, mas, tipo, vai ficar. Não, eu queria deixar alinhado, sabe? Que a gente pegue a cota mais baixa do terreno e traga ela até os limites do terreno lá. Então, daí vai ficar um barranco. Mas se for descendo com pequenos taludes, pequenos desníveis, você tem 150 metros para descer 5. Né? Então, eu acho que não vai ter. Logicamente, se nós trabalhar com desníveis, talvez fique um pouco complicado, porque a gente não enxerga em planta isso. Então, por isso que o ProOne diz para trabalhar com patamares, porque daí é mais simples no início trabalhar com patamares do que trabalhar com um desnível só, por exemplo. Tá? Ficam olhando aquela curva, vocês acham que ali tem uma mudança de nível, e não, né? Ela só indica que aquilo está em 2 metros ou 3 metros, então fica mais simples trabalhar com patamares. Então, eu vou abrir o terreno de vocês aqui, onde é que está. Deixa eu apresentar uma janela. Me digam se vocês estão enxergando. Sim. Um dizer já está bom, tá? Se um enxergar e o outro não, o outro que está com problema. Eu coloquei algumas famílias para vocês no Drive. Não vi. Não viu? Não. Tá. Eu vou abrir aqui para vocês o PF Projeto 5 2020 Terreno P5 Oficial. Vocês têm esse arquivo? Não, não sei. Tô louco. Professor, mas você compartilhou aonde no Drive? Qual pasta? Numa que tu não pode ver, Carol. Só tu não pode. O resto todo mundo olha. Legal. Tô procurando aqui, pera aí. Projeto arquitetônico integrado 5 não está compartilhado com ninguém, por isso que deu problema, viu? Vocês não falam?
No CAD tem na intranet. Mas só no CAD. Calma. Eu falei Gerardo, agora, que não estava aparecendo no meu. fiquem quietos. Agora vai dar. Só eu posso acessar, qualquer pessoa com o link, salvar, concluir. Copiar, Meet, Ctrl V, Enter. Por favor, eu só gostaria que vocês fossem ali no... isso aí era para estar compartilhado uma semana com vocês. Esqueci de convidá-los. A pasta tá vazia, professor. Não tá, Tá vazia. não pode. Mas tá, pra mim também. Está escrito projeto arquitetônico 5? Sim. Sim, projeto arquitetônico integrado. Será que não tem que disponibilizar o que tá dentro também, tipo, tornar compartilhado? Não, ele torna... É para acontecer... Agora deu. Viu? Eu tentando mudar mais alguma coisa. Tem que ter paciência. Tem que recarregar a página aí, dá. Ela deu erro. Começou o problema. E eu vou colocar mais... uns arquivos aí. O que tem lá dentro? Alguém me fala? Na coisa tem artigos e textos, Perfeito. e também tem famílias BIM. Mas não tem o terreno. Eu sei. Essas famílias BIM, gurizadinha, eu peguei essas famílias, botei na raiz ali do projeto arquitetônico terreno P5 oficial. Esperem um pouquinho, porque resta 3 minutos para ele chegar a ser feito o upload. Essas famílias BIM, pessoal, foi desenvolvido pelo um laboratório da USP de BIM, junto com o pessoal da disciplina de habitação de interesse social. Então, eles estão, quem não tiver o mobiliário, ele tem ali o tamanho que eles encontraram como ideal para esses mobiliários, mais a área de uso, que é bem interessante, tá bom? Vocês podem olhar lá depois que vai funcionar. Certo? Prefiro que alguém acompanhe o que eu estou fazendo no Revit agora. A Liege pode me dar o feedback, ou a Bruna, ou quem está com o vídeo aberto aí. Professor, eu vou ter que sair agora bem rápido, eu já volto. Depois eu pego na gravação. Então, quem pode me dar os feedback das minhas perguntas aí? Eu posso, professor, mas eu tava fora rapidinho. Se tu puder repetir, eu te ajudo agora. Não, eu vou fazer algumas coisas no Revit e eu vou perguntar se estão vendo, se está acontecendo. E daí só fica aí dizendo sim, sim, não, travou. Sim, professora, a gente faz. A Carol pode fazer, sei lá, escolham alguém só para me ajudar. Está aparecendo a tela do Revit? Sim. Muito obrigado. Bom, pessoal, vocês têm aqui a faixa de vegetação, as vias, e vocês têm nesse elemento aqui
que dá 21.531 metros quadrados. Estão me ouvindo? Sim. Tá, é porque quando eu abro essa janela, eu não enxergo vocêzinhos. Não sei a carinha de vocês. Essa é a minha maior dificuldade da aula aqui, é que eu não enxergo a cara de vocês. Então, fica muito difícil saber se estão compreendendo ou não. Né? Se estão no celular ou não, então me dá um nervoso. Essa linha é a linha de propriedade. Os americanos chamam de propriedade, aqui no Brasil a gente chama de linha de divisa, certo? Ela divide vocês ou do vizinho, outro proprietário, ou do estado, do município, outro proprietário. Ou seja, vocês têm um elemento que vai até um vizinho ou até o passeio, certo? Embora tu, em Passo Fundo, tu tenha que seja responsável pelo passeio seu, não é seu, é do município. Aqui vocês têm as curvas de nível em relação ao nível do mar. A 655 está a 655 metros acima do nível do mar. E por aí vai até a 666, que está junta com o limite aqui. Beleza? E vocês têm essas árvores. Eu não sei até que ponto, tá? Se vocês modificarem o terreno aqui, provavelmente vocês perderiam as árvores, porque vocês, essa árvore aqui está na 655, se eu cavo aqui, eu vou fazer com que essa árvore aqui fique tranquila, mas esta aqui vai ficar com 50 centímetros para baixo. Dá para manter ela ainda? Sim. Beleza, se eu cavar 655 até aqui, aí fica difícil manter essa, né, que ela está 2 metros acima. Então aqui eu vou baixar 2 metros. Vocês estão me entendendo? Sim, professor. Sim, professor. A dúvida primeira da Liege é onde que ela define o zero do projeto dela. Porque isso aqui está 655 metros. Vocês definem o zero onde vocês quiserem, certo? Vocês podem chamar essa 660 de zero, consequentemente, a 659 seria menos 1, certo? Se vocês quiserem chamar esta aqui de zero, consequentemente, a 660 seria a 5. É uma questão matemática, beleza? Se por acaso vocês quiserem simplesmente mudar essas curvas de nível para relativo ao ponto do projeto, vocês só troquem a família dessa cota para, ao invés de curva de nível, para 1.5 areal aqui, que eu não editei isso aqui porque eu achei que vocês sabiam fazer isso. Daí ele trouxe neste caso, só tirar isso aqui, deixa pequenininho. Nesse caso, quando eu fiz o terreno, eu disse que a 655 era o zero, e por aí vai até a cota 5. Se vocês quiserem ao contrário, vocês devem pegar todo o terreno, todas as ruas, todos os desenhos, e baixá-lo 5 metros, certo? E daí a 5 se torna 0, e a 0 se torna menos 5. Não adianta mudar o zero do teu projeto, tá? O zero no Revit é 0. Tem que mudar as coisas em relação a ele. Provavelmente a Liege saiu e ela que perguntou, né? Mas também... Oi? Também Continua. queria saber isso. Certo. Oi pro Carla. Tá, abre o microfone. Oi. Tudo bom? Tudo depois de 2 reuniões, ó. Decidiram bastante coisa? Hã? Decidiram bastante coisa? Não. Certo. Reunião a gente marca quando a gente não quer decidir, essa é a verdade. Sim, a gente marca a data da próxima reunião. O Pro Juan, né, eu disse que tu chegava às 4, chegou antes. Daí o Pro Juan disse para eu ir resolvendo algumas dúvidas de Revit.
que eles estão ansiosos, né, embora não tenham Pois que é. mexer no Revit agora, mas como está muita ansiedade, vamos resolver esse problema para... Na verdade, a gente falou até o momento do projeto, né? E aí, como daqui a pouco parou um pouco as dúvidas e realmente a ansiedade com toda a parte da computação gráfica era gigantesca, né? Não Mas, tem por que não dar espaço também para isso, né? mas Se é mesmo uma assim, necessidade nesse momento, né? como o Revit é uma construção virtual, né, essa explicação que eu estou dando acaba sendo de projeto também. Também, claro, exato. Então, eu vou continuar. Pessoal, nessa hora, controlar as ansiedades é uma coisa importante. A gente sabe que a gente está numa... A gente tem que resolver a ansiedade mesmo antes. Eu acho bom, né? É. Então, pro Carla, se eu vou ver se tem mais alguma informação, eu acho que eu vou só mostrar aqui como é que eu acho melhor modificar. Tranquilo, vou deixar tu falando. E daí eu abro espaço para você depois quiser dar mais um complemento para eles. Tá bom? Pessoal, como eu já disse, tá? Eu imprimiria isso aqui na 1 para 500, certo? E eu trabalharia à mão. O que vocês podem tirar de proveito numa hora dessa? Por exemplo, vocês podem dizer ou criar alguns elementos. Por exemplo, uma região que é a mesma coisa que uma chura. Sei lá, o meu bloco lá deu 10 metros por 40. Beleza. E nesse meu caso aqui, eu vou ter a caixa da escada exatamente nesse local aqui. Então, eu sei que uma coisa aqui, diagonal para cima. Beleza. Esse meu elemento é meu bloco. Daí sim, tá? Vocês podem colocar ele do ladinho aqui, imprimir junto, para saber a escala. Outra coisa legal que vocês devem fazer, eu estou vendo não para 1000 aqui, vamos pôr não para 500 para diminuir isso aqui. Outra coisa que vocês devem pôr aqui de cara, né, é uma coisa, por exemplo, que todo mundo sabe, que não está aqui, eu vou carregar então. Ambientes, que é o tamanho de um New Beetle, né? Isso aqui é importante vocês colocarem, vocês entenderem o tamanho desse terreno. Coloquem alguns, né? Olha o tamanho que ficou o terreno. Eu coloco um elemento que eu conheço o tamanho, porque se vocês começam a desenhar aqui e arriscar aqui, mesmo que tu coloque uma escala gráfica, vocês vão ter esse problema, né? É legal vocês... eu vou fazer meu acesso aqui, né? Dá uma olhadinha nesse carrinho entrando no terreno. Eu vou pôr meu estacionamento nessa área e vou pôr um bloco aqui. Olha a quantidade de percurso, né? Então, vocês devem, não esqueçam de trabalhar com a escala, não esqueçam de colocar os elementos, né? Essas árvores não nos ajudam, não sei se ela é um alface ou ela é uma figueira, né? 21 mil metros quadrados também não me diz nada, eu não consigo perceber isso aí. Eu sei perceber 4 metros quadrados, 6 metros quadrados. Quantos metros quadrados tem a sala de aula do V2? Vocês sabem me dizer? Não sabe, viu? Ninguém me diz. Pessoal, atentem para essa linha de propriedade, que é a linha de divisa, e atentem para, vocês não podem construir nada fora dela. Não é de vocês, ou é do vizinho, ou do município. Ah, mas pode construir a calçada. É a única coisa que é fora, é exceção à regra.
Você pode construí-la, mas você não é dono dela. Certo? Pessoal, vocês têm que separar o terreno de dentro do terreno de fora, porque vocês não podem mexer no terreno de fora. Eu vou aproveitar essa linha que eu já fiz, só vou editar ela e vou copiá-la. Ctrl+C, vou cancelar o comando, vou lá em modelagem e sítio, em português está mal traduzido para massa e terreno, e eu vou cortar a superfície. Essa aqui. Ele vai pedir para eu desenhar as linhas, eu não preciso desenhar, porque eu já copiei e colei, só vou colar, alinhar, vista corrente e dar um OK. Beleza. Deixa eu botar no shader, eu tenho o terreno de fora e eu tenho o terreno de dentro. E o terreno de dentro eu ainda vou pôr um material mais bonitinho, que é... Vamos ver se tem aqui. Grama, vegetação. A aparência dela tá ali, beleza, beleza, OK. Vou abrir o 3D só para vocês terem uma ideiazinha do que a gente fez. Não esqueçam de, no 3D, esconderem o desenho do AutoCAD, hein? Vai em visibilidade gráfica e esconde... Tem dois desenhos, não entendi por quê. Essas linhas aqui também que não me interessam. Beleza, aqui eu vou ter uma ideia um pouco melhor do que acontece no terreno. Estão vendo o saltinho ali? Olha o tamanho dessas coisinhas. Certo? Não esqueçam de colocarem as árvores, porque elas estão marcadas só no... desenho do AutoCAD e... vocês têm uma imagem aqui que o Pro disponibilizou para vocês. Atentem para o fato que quando o Juan e eu decidimos a Carla aprovou depois, a gente decidiu o tamanho do terreno, a gente já previu algumas modificações aqui, tá? Então, esse terreno de 21 mil metros, a gente tinha por 18 mil metros. Então, como eu já vi que alguém já mexeu e já desenhou rua, vocês não podem desenhar rua, tá, pessoal? Aqui assim, ó, esse terreno não tá aqui, ele tá aqui. Então, tá bem certinho. Então, vocês só podem, se vocês forem fazer vias de acesso, essa via de acesso vai ser pública, vocês podem fazer, tá? Só que dentro do terreno de vocês. Certo? Tem mais uma coisa que a Liege perguntou e pediu. Por exemplo, aqui eu tenho a curva de 5 metros. Vou deixá-la um pouquinho mais gordinha. Que deu. Aqui eu tenho a curva de 4 metros. Aqui é de 3. E ela pediu, falou que o ProRua quis ou sugeriu para que a calçada tendo 5, isso aqui talvez fosse 5 também, um pouco mais para cá. Pessoal, vocês têm que entender que vocês têm um nível na calçada e vocês têm um nível dentro do terreno. 3 metros, né? Isso aqui é 4 metros. Deixa eu parar. Essa linha é 4 metros. Deixa eu esconder essas... Você sabe por que eu coloquei a vegetação aqui e o nome delas aqui? Para vocês pesquisarem essas vegetações aqui e colocarem um elemento no sítio de vocês, tá? Carreguem os RPCs de vocês. Está lá em vegetação, não? Plantação. Plantação, soja agora. Carreguem os tipos de vegetação aí, tá? Vejam alguma que se parece com aquela. Verifiquem a altura dela. Mas essa aqui, a Vanisa diz que tem 20 metros. Bom, edita o tipo. Coloca teu 20 metros ali. Dá um OK e coloca a tua vegetação ali. Ela vai estar representada lá no 3D, no tamanho correto. Vocês estão lembrados disso aí, né, pessoal? Espero que
superfície, já que eu dividi o terreno em interno e externo, eu posso sair fazendo modificações nele. Porém, eu não acho muito interessante, porque daí você perde o terreno original e não sabe quanto colocou ou não colocou de terra. Para nós sabermos isso, pessoal, isso aqui eu vou fazer de novo na aula que eu vou dar para vocês sobre isso, certo? Ao invés de vocês clicarem aqui e saírem modificando a superfície, eu quero puxar esses pontos zero tudo para cá. E esse zero tudo para cá. Sou bem loucão. Sou muito louco. Corta tudo zero aqui. Vou apagar esses aqui. E vou botar o 5 aqui. Esse era o medo da Liege. Pronto. Agora eu tenho os dois patamares que o Rua pediu. Um no 0, um no 5. Beleza. Não vai ser assim, tá, pessoal? Esse terreno que eu acabei de modificar, eu perdi todas as informações que eu tinha anteriores. Então, eu não faço isso. Ctrl Y. Eu venho em modelagem em sítio, Massing and Site, e venho em Graded Region. Em português está muito mal traduzido como região com eixos. Certo? Eu crio uma topografia exatamente igual a essa que eu desenvolvi. Ou seja, ele criou um terreno em cima do teu terreno. Certo? Finalizei. O terreno antigo, ele falou que foi demolido, mas ele continua aí. Vocês controlam as fases do desenho do projeto de vocês em fase, lá na propriedade da vista. Eu vou exibir só o novo, para não ter problema. E agora o terreno de vocês tem essa propriedade aqui, que é a taxa de quanto vocês estão colocando e retirando de terra. Por exemplo, eu gosto de trabalhar no 3D, tá? Mas usando o cubo e as vistas ortográficas. Agora eu posso editar esse cara. Antes de editar, isso aqui eu imprimi, né? Vocês também, porque vocês gostam de desenhar à mão antes. E eu coloquei aqui, deixa eu botar em Hidden Line. Lembram que vocês vão ter as arvorezinhas, tudo aqui. Eu decidi que nesse espaço eu vou ter o meu patamar que vai estar em 0. Tá? Eu vou lá para a situação para desenhar melhor com as árvores, tá? Nesse espaço aqui eu vou ter o meu 0. Depois eu vou fazer um patamar aqui em 1 metro e depois outro em 2 metros. E aqui eu vou deixar esse talude aqui para, não sei, para cancha de bocha. Os velhinhos ter que subir uma rampa, uma escada e depois descer por um escorregador. Pessoal, eu posso mudar o terreno sem problema, mas eu posso também desenhar algum elemento. Por exemplo, aqui vai estar o patamar 0. Certo? Aqui vai estar o patamar 1. Trabalhar com 45 graus. 1 vai vir aqui também. Eu não sei, tá? Depois que você desenhou a mão, você vai te meter a fazer isso aqui e aqui. Não te meta a fazer isso antes. Eu gosto, porque agora isso aqui a gente ajusta aqui. Vamos ajustar. E o patamar 2 vai estar aqui assim. Aí é muito difícil. Se fosse fácil, nós estava desempregado, né, gurizada? Dá para fazer diversos tipos de patamares, tá, pessoal? Não é assim o único que dá para fazer, cada um vai ter o seu. Eu não gosto de dar muito exemplo, porque daqui a pouco me copiam aqui, não tem nada a ver. Beleza, agora eu vou pegar o terreno. Vou verificar se é o meu terreno novo aquele. E vou editar a superfície dele. Certo? Jamais deletem esses pontos do limite, pessoal, porque é o ponto do teu vizinho. Se tu pegar esse pontinho aqui e botar em 3 metros de altura, vai acontecer um problema.
vai sair do contexto, vai ficar um buraco no meio da... Vai ficar... Como não dá para fazer isso, tá, pessoal? Vocês, por favor, não mexam nesses pontos do limite, porque está com limite. Se vocês usarem, logicamente, muros de contenção para conter a terra do vizinho para o teu, ou do teu para o vizinho, daí sim vocês podem mexer, tá? Mas, por favor, tem espaço no terreno, vamos trabalhar com uma situação um pouco mais simples. Onde que eu disse que ia estar o zero? Eu disse que o zero ia estar exatamente neste patamar, é só colocar pontos, pessoal, com altura absoluta em zero. Opa, tem 9. Zero. Não precisa fazer assim, ó. Tá? Não seja um louco. Isso aí vai dar muita triangulação no terreno de vocês. Coloque mais ou menos nesse espaçamento aqui. Cuidado para não pôr na árvore. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo dizendo que tem terra. A terra está sendo colocada neste patamar e todos esses pontos estão no zero, certo? Agora, eu tenho que colocar, já vou apagando aqui, tá? Professora, só uma dúvida. Boa pergunta. Eu perdi o início, eu acho. O patamar, esse quadrado que tu fez ali, tu fez só com uma linha normal. É o patamar. Tu fez com o quê? Eu desenhei aqui na situação, tá? Aliás, deixa eu dar um... Eu vou finalizar. Desenhei com linha de anotação. Ah, tá. Depois tu só foi mexendo nos pontos do terreno pra ficar Se eu ajustado. não desenho essa linha, tá? Os pontos ficam meio soltos. Não fica bem retinho, bem bonitinho. Eu sei E professor, por que você apagou os pontos do 1 e do 2? porque eu tenho que... eu vou mexer na terra. Né? Os pontos zero estavam aqui dentro. Se eu tenho que tirar eles daqui e botar aqui, eu apago ele ou eu arrasto ele. Tu não precisa apagar, tem que arrastar. Sim, isso eu entendi. Aonde eu vou colocar minha plataforma, eu coloco o ponto conforme está minha plataforma. Só que eu não entendi por que você mexeu na curva de nível 1 e 2, se não estava pegando, você, tipo, modificou ela. Por exemplo, Carol, essa é a curva 1. Certo? Sim. Tá? Imagina que eu não deletei os pontos. Tá? Os pontinhos estariam aqui, né? Tá. Eu tenho que pôr eles aqui. Certo? Ah, é que ali tá outro patamar. Entendi. Sim, daí eu apago, né? Ah, é que eu não tinha visto esse patamar. Tá. Vou voltar a editar e vou colocar os pontos agora com 1 metro de altura. E ó o que dá se eu não apagar os dois. Tá vendo? Esses pontos aqui são 2, tá? Carol, fale comigo. Vou embora. Carol. Vou embora. Tá tudo bem aqui? Morreram de coronavírus, todo mundo? Eu não. Tô entendendo. Bruna, então, tá vendo que isso aqui é os pontos 2? Sim. Se eu continuar fazendo o ponto 1 aqui sem apagar esses dois, vai dar problema, ó. Eu vou ter aqui um e aqui mais alto. Então eu tenho que apagar esse cara aqui. Tá fora do tamanho dele, certo? Uhum. Deus do céu, cara, que tinha que ter uma disciplina onde a gente fizesse isso aqui durante 2 meses. Ó, tô colocando os pontos 1. Agora eu pergunto para vocês. Tá 0, certo? Sim. Aqui tá 1, Uhum. certo? Por acaso isso aqui é um patamar no 1? Sim. Não. É Não, porque ele sai do 0 e vai fazendo
o terreno inclinado até o 1. Ou seja, aqui mais ou menos é 0,5. Na verdade, ele nunca vai ficar plano, né? Portanto, tá, eu vou terminar. Depois eu faria o 2. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem e vocês vão conseguir entender. Finalizei meu terreno. Professor, então, na verdade, tipo, eu delimito os meus patamares e, tipo, todas as linhas da curva de nível que passarem dentro dela, que não for no nível que eu quero, eu tenho que apagar elas, isso? Sim. Só, por exemplo, essa curva aqui, que é a 5, é a 4, não tem por que apagar ela. Mas essa aqui, que é a 2, eu tenho que trazer ela a partir daqui até aqui, ou seja, essa 2 aqui eu vou ter que apagar e essa 3 aqui eu vou ter que apagar também, porque eu estou cavando, certo? Eu quero fazer um corte agora aqui no terreno para vocês entenderem. Pessoal, o corte, tá? Vocês podem dizer até onde vocês enxergam. No terreno, deixem bem pouco, para nós enxergar exatamente o corte do terreno. Não precisa enxergar essas árvores, essas coisas. Não sei o que vocês queiram. O corte está ali. Eu vou deixar em fine. Eu vou colocar em shaded. Esse nível 0 aqui eu vou trazer para o outro lado aqui. E, professor, tu disse que não ia ver lá atrás. Não, isso aqui é o desenho do AutoCAD, tá? Agora, pessoal, esse corte aqui, tá? O legal é por... isso sim, tá? O legal, talvez... deixa eu botar essa árvore aqui assim. E uma menorzinha de 7 metros aqui. E uma um pouquinho maior aqui. Não façam isso que eu estou fazendo. Vocês vão pesquisar que árvore é. Eu que posso fazer isso aqui só. Tem que aumentar um pouquinho aqui para enxergar as árvorezinhas. Né, pessoal? Agora vocês estão entendendo, ó. Uma coisa que vocês devem perceber neste caso, eu vou deixar em hidden line, por não para 100, é que o Revit vai te dar o terreno novo e eu posso ver nas fases, se eu botar mostrar tudo, eu posso ver onde é que estava o terreno antigo. Ou seja, o Revit vai me mostrar bem certo onde que eu fiz toda a parte de terreno que eu modifiquei. O problema é que do nível 0 até o nível 1 eu tenho eu não tenho um patamar no nível 1. Como é que eu faço para isso aqui ficar todo no nível 1 e esse aqui ficar todo no nível 0? Eu tenho que criar um pequeno talude aqui, ou um muro de contenção, tá? Neste caso, e agora para finalizar, tá? Porque isso aqui eu quero mostrar para vocês um pouco mais de tempo. Eu vou verificar, vejam que até agora nós estamos vendendo terra, tá? Tá bom, só que já são 5.000 metros cúbicos de terra que eu estou tirando do terreno. Espero que agora, quando eu subir essa parte para o 1 de novo, isso aqui zere. Quanto mais zerado ficar isso, menos caminhão tem que entrar e sair. Quanto mais positivo, mais vocês vão ter que comprar terra. E quanto mais negativo, daí vocês vão ter que, mesmo assim, trazer os caminhõezinhos para levar a terra do terreno. Enfim, um talude, tá, pessoal, com 45 graus de inclinação, se eu subir 1 metro, eu tenho que percorrer 1 metro. Se eu quiser que ele tenha, deixa eu ver, 2 para 1, tá, isso aí vai dar 50% de inclinação, eu levanto 1 metro e ando 2 metros. Nesse caso, eu vou
colocar 3 para 1, certo? 3 metros para lá, 3 metros para cá, 3 para cá. Eu acho que foi a Liege que perguntou antes, por isso que eu desenho com linha de anotação, tá, Liege? Para eu ter onde botar os pontos, senão eu não sei onde é que é 3 metros, simplesmente colocando os pontinhos. Agora eu vou pegar o terreno, vou editar a superfície e vou colocar pontos 1, porque é o patamar 1 de novo. Exatamente. Errei ali. Professor, deu bug, deu ruim. Não deu ruim ainda. Pode colocar mais ponto 0. Aqui ele corrige. Ponto 1 de novo. Quer dizer, 1 metro acima do meu 0. Vou botar mais uns pontinhos aqui. Beleza. E aqui deu ruim. Bota mais 0 aqui. Beleza. Vou finalizar e vou ir no 3D para vocês verem. Professor, não enxergo nada. Para mim está tudo igual. Porque é de 1 metro em 1 metro as curvas de nível. Se eu for lá em modelagem e sítio e configurar para VD 20 em 20 centímetros. Ah, que legal. Agora sim eu consigo ver o meu patamar no 0, o meu patamar no 1, e lá no corte eu consigo ver agora muito bem representado o talude com 3 metros de comprimento e 1 de altura. Isso dá quanto? 0,33% de inclinação. O que mais que eu consigo saber? É que eu estou me aproximando do 0, porque a terra que eu tirei daqui assim, eu acumulei aqui. Né? Olha a terra que eu tirei daqui, tudo eu coloquei aqui. Então, nisso eu vou, logicamente, vocês estão no 5º semestre, eu acho que já é a hora de pensar nesse tipo de coisa. Professor, eu não entendi o cálculo do talude que tu falou de 3 para 1. O talude é o seguinte, ó. É a Bárbara? Eu não estou vendo o rostinho de vocês. É a Bruna. Quem? A Bruna. Bruna Mindfuder. Bruna, pensa que tu pode fazer taludes, tá? O máximo que tu pode ir até 45 graus. Não pode fazer mais inclinado que isso. Quanto que é 45 graus? 100%. 1 para o lado, subo 1, certo? Sim. Se eu for 2 metros para o lado e subir 1, quantos por cento? Tu pega 1 e divide quanto tu foi, tá? 1 dividido por 2 vai dar 50%. No primeiro caso, 1 dividido por 1, 100%, ou 45 graus. O que eu fiz foi andar 3, tá? Agora, tudo é lucro agora. Quanto menos inclinado o talude, mais fácil das veinhas não se matarem ali. E os veinhos estão se demonstrando muito bem de saúde, pelo menos no super, quando eu vou, cheio de velho, feliz, sorridente. Estão bem de saúde. Tá entendendo? Então, eu andei 3, subi 1, 1 dividido por 3 dá 33%. Eu não estou afim de fazer o cálculo agora, mas dá cerca de 20 graus. É? Alguma dúvida? Professor, eu só não entendi onde é que tu foi pra gente enxergar o talude. Tipo, tu mudou de 1 para 0,20. É que se eu vejo as curvas de 1 em 1 metro, como aqui é 0, ele vai fazer essa linha 0. Ó. Mas como aqui é 1 e aqui também é 1, talvez eles desapareçam essas linhas. Tá? Então, em massa e terreno, Massing and Site, vocês têm essa porcariazinha aqui. Ó. Tá vendo? Sim. Sim. Esse é um dos problemas desses softwares, né? Isso aqui tinha que ser um botão de configuração, um grandão, mas é só essa porcariazinha.
E aqui vocês têm que vocês querem ver as curvas de nível em um intervalo de... Daí escolhe. Se está 1 metro, ó, tu não tem muito o que enxergar, talvez tenha que ligar sombra. Deixa eu ver, ligando sombra... mesmo assim fica difícil, ó. Então eu sugiro que vocês configurem isso para 20 centímetros ou 0,5, 0,5 já ajuda. Ver as curvas de meio em meio metro, ó. Eu gosto muito de 0,2. 20 em 20 centímetros. Porque eu consigo enxergar as diferenças de nível. Ó. Não acham? Sim. Se botar de 10 em 10 centímetros, professor, cortar, vocês não me entreguem por Juan e para Carla e para mim também o desenho da implantação com as curvas de 0,1 em 0,1. E principalmente ajustem como que essa curva aparece lá na representação. Uma coisa é modelar, outra coisa é apresentar e representar, tá, pessoal? A representação nós vamos fazer de, acho que até no máximo 50 em 50 centímetros. Mas vocês têm que daí dizer que é de 50 em 50. Não me venham com isso aí tudo poluído de linha. Isso aqui é para vocês entender, não para representar. Combinado? Eu vou fazer de 10 em 10 centímetros. Daí eu vou lá na situação e agora entrego para o professor isso aqui. Tu vai olhar isso aqui, tá louco? Certo? É só para... Vou editar a superfície e agora eu vou colocar os pontos... Esse é 1. Ó, onde é que está a linha 2 aqui? Eu não sei, né? Eu volto lá pro meu 1 em 1 metro. Onde é que está meu linha 2, né? Eu sei que aqui eu vou ter que deletar esses carinha. Deixa eu ver o que mais. Esses aqui também. E agora eu vou colocar o meu 2 metros. Eu disse... Nem adianta fazer aqui, ó. Ele vem daqui, isso aqui já começa a dar problema. Eu vou colocar o meu terreno com 2 metros de altura, exatamente onde eu disse, porque eu croquisei isso aqui, eu fiz esse desenho à mão, depois eu tirei uma foto, trouxe para cá, aí eu coloquei precisão, aí eu desenhei fora de escala lá no meu croquis, daí eu vi que tudo é muito maior do que eu achava. Com esses tons. E pronto. Porque depois os pro olham para mim e dizem, viu, você quer fazer no Revit, fica tudo umas porcarias, assim, não sabem fazer, os beduínos. Ó, pessoalzinho, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E aqui eu ainda vou suavemente terminar ali. E agora, pessoal, vocês têm que ter... Aqui tem 1 metro, aqui tem 2 metros de altura. Tem uma terra que vai aos pouquinhos de 1 até 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar com talude ou com muro de contenção. Daí fica meio... A gente viu um estudo de caso com muro de contenção que eu achei meio perigoso. Não sei se foi de vocês ou de noite. Professor, deu um problema, que eu botei 2 aqui, 2 e aqui, ele também 2, ele fez uma linha aqui. É porque ele faz uma média desse 1 para esse 2 e faz um triângulo aqui, tá? Então, agora não interessa você saber. Aceitem, tipo religião. Aceitem que é assim e não dói. Depois eu mostro como arrumar isso. Beleza. Se eu der um ok, vou para o meu 3D. Vou pedir... Eu teria que salvar como? Eu vou pedir para ver de ponto 2 em ponto 2, que me ajuda muito. Ah, professor, não fez, ó. Fez uma média do 1 para o 2. 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 2 metros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir qual é
o tamanho do talude que eu quero, qual é a inclinação do talude, colocar pontos com 2 metros de altura, onde eu defini isso. Eu vou fazer só esse lado aqui e espero que vocês tenham entendido. Vou fazer com 20 centímetros ainda. Essa linha aqui, eu quero agora de 100%, 45 graus. Eu faço uma linha igual exatamente como eu subo um metro para cá. Vou pegar meu terreno, vou editar e vou colocar ponto com 2 metros de altura. Exatamente aqui. Professor, por que aconteceu isso? Exatamente eu fiz isso para explicar para vocês que ele faz uma média e faz alguns triângulos. Se por acaso acontecer isso, ele não fez a média desse para este. Ele fez desse para este. Então, eu coloco agora pontos com 1 metro, corrijo aqui na frente, tá? Não fiquem desesperados, tudo tem solução nesse, menos a morte. Finalizei. Aqui eu tenho 33%, aqui eu tenho 100% de talude. Querem ver no corte? Bem bonito, bem legal. Tá do outro lado. Ui! 33%. Tirei terra daqui, botei aqui. Tirei terra daqui, botei aqui. Olha que bonito. Olha que bonito mostrar para os pro. Tomara que esse aqui funcione. Não. Tem que fazer tudo para esses. Esses negócios aí é brabo, cara. Beleza. Entenderam? Sim. 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 Não sei. Ainda bem que gravamos, né? Tá gravando, sim. Eu vou salvar como projeto P5 oficial. Não sei se eu vou disponibilizar ele para vocês. 5 tá, mas esse eu não sei. O de... Professor, mas tu não já colocou no Drive o terreno? Sim, mas o modificado não. Ah, bom. É esse que eu não vou dar para vocês. Certo? Mas E aí, aqui lá já ajuda bastante. daí vocês vêm aqui, bem bonito, bem legal. Pegar aquela chorinha que eu fiz do prédio. Vou ver se cabe aqui. Vamos botar ela escondidinha aqui nessa parte aqui. E aqui vai outro aqui. Não tirei nenhuma árvore. Toma, mundo de cedo. Esse lado aqui pode ser um pouco maior. Mas daí esse cara aqui podia ver por si, bom, faz aqui ele ir para o -1, faz esse ficar no 2, vocês sabem fazer isso agora. Como é que eu faço esse cara ficar no 2? E esse no 1? Eu venho no terreno, edito superfície, vamos apagar esses pontos aqui, e vamos pegar esses aqui, e com o cursor do teclado, que coisa de lá. Lá na frente. Quando a gente sabe usar, gurizada, é bom. Finaliza. Posso até criar uma massa. Aqui.
e a outra lá em cima. Tá aqui minha massa. Copiamos ela para cá. Esticamos ela para cá. Junto com o outro e ainda faço um corte. Bem bonito, bem legal. Bem porto-alegrense. Olhando para lá. O meu edifício. Quantos andares ele tem? 4 vezes 3. Mais 1, 2, 3, 4. 2, 3, 16. Aí um prédio no 0, outro no 1. Apesar que o prédio ficou loucão, ficou. Deu problema. Quem sabe fazer, Entenderam? Agora sim vocês façam o estudo. Sim. Agora vocês peçam ali para saber se no inverno, dia 6 de julho de 2020, às 11 da manhã, onde vai estar a sombra desse edifício em relação ao outro. Certo? Professor, aonde você foi ali para ver o sol? Que eu esqueci esse negócio. Tu tem vários ícones aqui embaixo. Um é um nível de detalhe, o outro é o estilo visual e o outro é um sol. Bem difícil. Achou? Aí tu liga ou desliga ele e daí você pode configurar esse sol. Lembrem que ele está lá em Brasília, cara. Ah, nós não estamos em Brasília, nós estamos em Deep Steppe de Los Pampas. Então, por favor, tá? Corrijam isso. Não sei se aqueles estudos que os PIA fizeram estavam em Brasília ou em Passo Fundo, hein, gurizada? Vocês não me arruinem. Errei por pouco. Ok. Vai um pouco mais para trás a sombra, gurizada, claro. Por isso que a gente projeta mais que o pessoal de lá de cima. A gente tem mais dificuldade, ó. Faz mais sombra no inverno aqui do que lá. Certo? Certo. Essa aula vai ser... Agora que eu estou melhorando, ó, eu já estou conseguindo dar aula sem olhar para os alunos. Então, pessoal, só vamos ver, eu quero ver daí as dúvidas de vocês lá no fórum, para nós poder fazer uma aula um pouco mais elaborada. Dúvida? Por enquanto, não. Eu acho que resolvi. Quem mais? Vamos ver quem está aí. Ana Laura, Bárbara, Bruna, Procarla, Carol, Lenda, Projuan, Karen, Liege, Luísa, Matheus, Milena, Nachellen, Paola, Miller, Vitória, dúvida? Excelente aula, hein, Maurício? Parabéns. Se quiser complementar mais pedagógico do que isso. É o que eu sempre defendo que o Revit tem a parte pedagógica, porque tu consegue ver o que está acontecendo. Então, demorou para conseguir achar esse
esse cerne, né? Não dá para... Tu vai numa videoaula do YouTube, tu vai pegar só um faça o que eu faço, eles não vão explicar a parte de projeto, daí tu não é a mesma coisa, né? Então, Claro. Mas a gurizada acho que entendeu, né? Tá todo mundo tranquilo agora, um pouquinho mais tranquilo, pelo menos. eu não perdi, não sei o que, tá gravado, gurizada. Bueno. Gente, Então, era isso? Vamos encerrar por hoje? Ou tem mais alguma coisa que eu possa ajudar eu não vou vocês? prosseguir, porque senão daí vocês enlouquecem, tá, gurizada? Eu acho que já tá bom para ir tentando lá. O professor ajudou bastante. Muito obrigada. Fica com a palavra que eu vou tomar uma água. Esqueci. Então tá, gente. A gente pode ajudar mais em alguma coisa por hoje ou era isso? Para mim era isso, professor. Era isso. Então tá, minhas queridas, meus Só queridos. uma Então, dúvida. oi. Essa gravação, ela vai pro e-mail do Maurício, né? Sim, Daí, ele pode disponibilizar. isso, melhor. Possível disponibilizar para nós. Maravilha. Então tá, gente, desejo a todos então um ótimo feriado, uma ótima Páscoa. Trabalhem, mas também descansem, né? Porque descansar é fundamental, né? Curtam a família e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, professores. Obrigado pela aula. Não, imagino. Um abração a todos. Né? Tchau, tchau. Sempre as Obrigada. ordens. Tchau, obrigada. Feliz Páscoa. Pro Carla. Vou tomar uma água. Ah, tá. Maurício, me dá uma ligada aí pelo WhatsApp. Sim. Só vou ver se a Carla volta. Só volta. Tinha que ter, né? Só volta mais tarde. Eu lembro do Messenger do MSN, tu cutucava lá, tocava a pessoa. E podia ter uns cutuques.